E aí galera, sejam bem-vindos a mais um vídeo da SPW. Eu sou o Gui. E galera, nesse fim de semana, nos dias 2 e 3 de agosto, nós vamos ter aí o tão esperado SummerSlam. Que para muitos esse pay-per-view aí é considerado uma outra WrestleMania fora de época. E eu vou falar para vocês que eu sim estou animado para esse pay-per-view. E pela primeira vez, o SummerSlam vai acontecer em 2 noites. E atualmente nós temos no card 12 lutas, divididas, claro, em 2 noites. E nesse vídeo aqui em específico, eu vou focar apenas na noite 1 do SummerSlam. No dia que esse vídeo aqui for postado, as previsões da noite 2 do SummerSlam será postado no dia seguinte. Então galera, chega de papo furado, porque se vocês clicaram nesse vídeo, é para saber as minhas previsões e apostas para a noite 1 do SummerSlam de 2025. Então galera, vamos começar esse show com as lutas confirmadas na noite 1. E a primeira luta que eu vou falar aqui para vocês é Sami Zayn contra Karrion Kross. E bom gente, a última vez que esses dois se encontraram foi no Night of Champions da Arábia Saudita, do qual Sami Zayn saiu como vencedor. E há rumores de que o contrato de Karrion Kross com a WWE vai expirar em breve. Eu acredito que tanto Karrion Kross quanto a WWE não têm a intenção de renová-lo. E aquilo, né gente, vamos ser sinceros, se a WWE não puxou o gatilho a favor do Karrion Kross até agora, não vai puxar mais. Eu acredito que Karrion Kross vai dominar boa parte da luta, mas no final a gente vai ver Sami Zayn vencendo com um Helluva Kick. Essa luta vai ser definitivamente um ponto de virada para Karrion Kross, ou simplesmente vai ser uma das últimas lutas dele na WWE. Infelizmente a WWE pisou na bola com ele inúmeras vezes e não vai ser agora que as coisas vão mudar. Fora também que os dois vêm brigando há meses, então eu acredito que essa luta aí vai ser o ponto final dessa rivalidade. E sim, com Karrion Kross saindo por baixo mais uma vez. Então a minha aposta para o vencedor dessa luta será Sami Zayn. Agora meu povo, a próxima luta da noite é uma Tag Team Match pelos títulos femininos de Tag Team. O Judgment Day e o time de Raquel Rodriguez e Roxanne Perez vão defender os seus cinturões contra as desafiantes Charlotte Flair e Alexa Bliss. E eu não sei se vocês perceberam, mas a Charlotte Flair tá completamente irreconhecível ao lado de Alexa Bliss. Ela tá mais sorridente, ela tá mais à vontade e com certeza o público tá gostando disso. Fora também que ela foi ovacionada no último pay-per-view Evolution, do qual também fez aí parceria com Alexa Bliss. E meus amigos, é uma coisa que a gente não vê o tempo todo, Charlotte Flair sendo ovacionada pelo público. Geralmente estava acontecendo completamente ao contrário, ela sendo vaiada, mas Alexa Bliss meio que deu aí uma nova chance para a carreira da Charlotte Flair. E não se engane, porque Alexa Bliss estava meio que perdida ali no roster da WWE também, então a WWE resolveu colocar essas duas juntas e olha, deu certo demais. Fora também que recentemente surgiram algumas notícias que a empresa não tem planos aí para separar essa dupla tão cedo. O que me leva a crer que essas duas devem vencer esses cinturões no SummerSlam. Fora também que esses títulos de Tag Team não têm aquele devido prestígio que eles deveriam ter. Então, pra mim, meio que tanto faz se a Raquel Rodriguez e a Roxanne Perez reterem esses cinturões ou a Alexa Bliss e a Charlotte Flair conquistarem esses cinturões. Pra mim, realmente, tanto faz. Mas pelo menos na minha opinião, já que o público aí tá esboçando uma boa reação em relação a Alexa Bliss e a Charlotte Flair, o certo seria dar essa vitória e esses cinturões de duplas para a Alexa Bliss e a Charlotte. Eu deixaria esses cinturões aí com elas durante bastante tempo, para futuramente aí ter uma rivalidade entre essas duas. E faria de uma forma bastante ousada. Não colocaria a Charlotte como uma heel, e sim a Alexa Bliss e a Charlotte Flair como uma babyface. Mas é claro, tudo tem seu tempo, e não adianta a gente colocar ali a carroça na frente dos bois. Então de momento vamos aproveitar essa reação que essas duas estão tendo e vamos dar o que o público está querendo, que é a vitória dessas duas e elas conquistando os cinturões de Tag Team. Então a minha opinião para as vencedoras dessa luta é a Alexa Bliss e Charlotte Flair como as novas campeãs de duplas femininas. Agora meus amigos, vamos para a próxima luta da noite e essa luta é uma luta de duplas. O time de Randy Orton e o cantor Jelly Roll vão enfrentar Drew McIntyre e Logan Paul.
E assim, gente, eu vi muita gente reclamando na internet porque eles resolveram aí fazer essa luta, colocar o Jelly Roll, que é um cantor, não é nem um lutador, pra lutar no SummerSlam. E eu falo com vocês que, gente, da WWE sempre foi assim. Não adianta você chorar, espernear, bater a cabeça na parede, porque você não quer ver ali um cantor no SummerSlam em uma luta ali. Mas a WWE sempre fez dessa forma para poder promover os eventos. Coloca ali celebridades em lutas, participações, e é o que a WWE sempre fez, então assim, não adianta ficar chorando. E pra vocês que não sabem, ele adora luta livre, ele é um grande fã da luta livre, sempre foi. E você vê isso nas expressões dele, você tá vendo que ele tá claramente se divertindo bastante. E é claro, acima de tudo, ele respeita muito isso. Fora também que ele não tá sendo contratado como se fosse ali um lutador de tempo integral para poder lutar no main roster, é só essa luta, relaxe. E teve só uma coisa que eu achei bastante esquisito, é como o Randy Orton foi parar no meio disso tudo. A WWE precisava de alguém para fazer tag team ali com o Jelly Roll e resolveram colocar o Randy Orton, até porque ele tava ali, não tava fazendo nada. Então falou, Randy, vem pra cá e faz aí tag team com o Jelly Roll no SummerSlam. Então assim, eu achei no início um pouco forçado, na verdade eu continuo achando. E é aquilo, né, gente? Geralmente quando a WWE coloca aí uma celebridade em uma luta, meio que 90% de chance dessa celebridade sair com a vitória. E bom, não é como se fosse aí uma luta extremamente importante, que automaticamente aí vai alavancar um lutador por uma luta pelo título mundial. Então eu não vejo por que não do Drew McIntyre e do Logan Paul perderem essa luta. Pra mim, tanto faz, eu acho que não vai prejudicar de nenhuma forma. Eu acho que o Drew McIntyre merecia muito melhor, poderia estar disputando coisas muito maiores, claro, mas é o que a gente tem pra hoje. Então pra mim, os vencedores dessa luta serão Randy Orton e Jelly Roll, com o Jelly Roll fazendo pin em Logan Paul. Agora, meus amigos, vamos para a próxima luta da noite. E essa luta é uma luta de duplas. O time de Roman Reigns e Jey Uso vão enfrentar Bron Breakker e Bronson Reed. E bom, gente, eu vou ser curto e grosso com vocês aqui. Vocês acham mesmo que o Roman Reigns, que acabou de voltar, vai perder essa luta? É claro que não, né? E aquilo, inicialmente os planos eram para ter lutas individuais. Mas o problema é que Seth Rollins acabou se machucando, ou parece que ele se machucou, se não for kayfabe, né? E claramente aí a estrela do lado aí do time de Paul Heyman, Bron Breakker e Bronson Reed é o Bron Breakker. E é claro, o Bron Breakker vai ter um futuro gigantesco pela frente na WWE. Ele só tá começando. Então eu acredito que para proteger o Bron Breakker, o Roman Reigns deve fazer o pin no Bronson Reed, que futuramente vai acabar levando uma luta entre Roman Reigns e Bron Breakker. E eu vou falar para vocês que eu não reclamaria nem um pouco. A WWE tem grandes expectativas em cima de Bron Breakker, então não seria nem um pouco estranho se colocarem ele em grandes storylines, principalmente com grandes nomes da WWE, e esse primeiro grande nome possa ser sim o Roman Reigns. Mas para essa luta em específico, eu prevejo aí a vitória do time de Roman Reigns e Jey Uso, com Roman Reigns fazendo pin em Bronson Reed. E agora, meus amigos, nós vamos para a próxima luta da noite, e essa luta é pelo cinturão feminino da WWE. A campeã Tiffany Stratton vai defender o seu cinturão contra a desafiante Jade Cargill. E bom, por mais que todo mundo esteja vendo aí uma vitória de Jade Cargill em cima de Tiffany Stratton, eu aqui vou nadar contra a maré. E aquilo, o reinado da Tiffany Stratton não tá sendo um reinado estupidamente maravilhoso, mas ela tá até bem como campeã. E eu acredito que mais cedo ou mais tarde ela vai perder esse cinturão sim. Porém, eu não acredito que seja para a Jade Cargill. E bom, por alguns motivos. O primeiro deles é porque Jade Cargill ainda é bastante inexperiente, tanto no microfone quanto no ringue. Isso é claro, todo mundo que vê aí as lutas da Jade Cargill percebe que ela ainda tá muito verde. Pra quem acompanha aí as lutas da Jade Cargill percebe que ela não demonstra evolução, é sempre a mesma coisa, os golpes são muito burocráticos. E eu acho que nem se você colocar ela no Performance Center durante 2 anos treinando, ela vai voltar com algum tipo de melhoria, e se ela voltar vai ser um mínimo. Fora que também boa parte do tempo quando ela fala no microfone, ela parece extremamente robótica, e isso não é nada bom. E eu sempre falo isso aqui nos vídeos, ela tem o look, ela tem presença, ela parece ali uma deusa grega.
mas só isso não conta, só isso não vai fazer todo o trabalho. Fora também que a Bianca Belair estava machucada e vai voltar aí a tempo do SummerSlam. Ela já vai estar liberada para poder lutar a tempo do SummerSlam. Claro, ela não vai lutar no SummerSlam, ou seja, parece que ela pode ter um certo envolvimento nessa luta. E acredito realmente que ela vai ter um envolvimento nessa luta. E muitos de vocês já estão pedindo há tempos um heel turn da Bianca Belair. E eu acredito que esse heel turn da Bianca pode acontecer sim nessa luta. Mas então, Gui, você tá falando pra mim que a Tiffany Stratton vai reter o seu cinturão e a Jade Cargill não vai vencer? É isso que você tá falando pra mim? Então, gente, pode acontecer sim da Jade Cargill vencer essa luta e ser atacada pela Bianca Belair após a luta ou talvez ali num show semanal. Isso sim pode acontecer tranquilamente. Mas eu vou fazer a minha previsão ousada e digo que Tiffany Stratton vai reter o seu cinturão com a ajuda de Bianca Belair atacando a Jade Cargill, ou simplesmente ali distraindo a Jade Cargill e depois o heel turn acontecendo após a luta, levando aí as duas para uma continuação da storyline. E provavelmente eu vou ser criticado por isso, mas essa é a minha previsão. Então a minha aposta e minha previsão para a vencedora dessa luta e retendo seu cinturão feminino da WWE é Tiffany Stratton. E agora, meus amigos, nós vamos para o Main Event da noite, ou pelo menos eu acho que será o Main Event da noite 1. E essa luta é pelo cinturão mundial dos pesos pesados. Gunther vai defender o seu cinturão contra o desafiante CM Punk. E bom, galera, depois que Seth Rollins se machucou, ou pelo menos eu acho que ele se machucou, faz sentido colocar CM Punk nessa disputa pelo cinturão mundial. E embora seja possível a gente argumentar que poderia sim ser o LA Knight nessa posição, isso aí é uma discussão para outro dia. E é aquilo, né, gente? CM Punk ele não foi colocado nessa luta contra o Gunther por acaso. Alguma coisa grande deve acontecer. Se é só a vitória do CM Punk conquistando aí o seu novo cinturão mundial, ou aí teremos no final um Seth Rollins aparecendo e fazendo cash-in em cima do CM Punk. Isso eu já não sei, mas eu acredito que teremos algo grandioso nessa primeira noite do SummerSlam. E bom, na minha opinião, ambas essas apostas são arriscadas. E parece que Gunther sim pode reter o seu cinturão, mas eu acharia muito melhor se CM Punk vencesse o cinturão, pelas possíveis storylines que ele pode se envolver, e sobre também existir essa possibilidade dessa lesão do Seth Rollins não ser real e ele aparecer no SummerSlam e fazer esse cash-in em cima do CM Punk. Seria interessante dos dois lados. Mas é aquilo, a minha intuição fala que Gunther não vai sair com esse cinturão mundial no SummerSlam. E uma coisa que me deixa interessado muito, mas muito interessado, é o que vai acontecer depois. Se é no SummerSlam na mesma noite, ou se é em um show semanal. Não acho que o CM Punk deva vencer aí com uma submissão, acredito muito mais que ele deva vencer aí com GTS, não só com GTS, mas aí talvez 2 ou 3 GTS para derrotar de vez o Gunther. E já passou mais do que da hora do CM Punk conquistar aí um cinturão no seu retorno à WWE. Se Seth Rollins fizer realmente o seu cash-in, pode sim ter algum tipo de interferência do lado de fora, tanto do Bron Breakker quanto do Bronson Reed. Mas eu vou deixar as coisas aqui um pouco mais simples, então só vou apostar aqui numa vitória do CM Punk, se tornando aí o novo campeão mundial dos pesos pesados. Então galera, chegamos aí no final do nosso vídeo de apostas e previsões para a primeira noite do SummerSlam de 2025. Agora eu quero saber de você, quais são as suas apostas para a noite 1 do SummerSlam? E não esqueçam de ficar ligados aqui na SPW, porque amanhã eu vou soltar para vocês aí as minhas apostas e previsões para a noite 2 do SummerSlam. Então galera, não esquece de curtir esse vídeo, se inscrever no canal, ativar o sininho e comentar aí embaixo tudo isso que eu passei para vocês, beleza? E o mais importante, é claro, somos Pro Wrestling. Valeu e fui!